Capítulo 2 A nova ética. Antes de examinar a casuística, devemos orientar este trabalho revisando vários conceitos já desenvolvidos que o leitor necessita ter em mente. A nossa vida é composta de uma série de atos que podemos observar em sua origem, desenvolvimento e conclusão. Eles estão ligados entre si ao longo da linha causa-efeito, constituindo ciclos cada vez maiores até formarem o ciclo de desenvolvimento de uma vida e comporem todos juntos o ciclo máximo de ascensão evolutiva. Em cada caso, o movimento começa com o lançamento de uma trajetória e é constituído pelo consequente percurso estabelecido, o qual, desenvolvendo-se como um movimento ao longo de um arco, sobe em uma dada direção e depois desce até um ponto no qual, exaurindo-se, ele se conclui, para iniciar outro. O que estabelece o percurso da trajetória e o seu ponto de chegada é a natureza das forças aplicadas no lançamento. Sabendo escolhê-las e colocá-las em movimento, podemos estabelecer nós mesmos qual será o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Portanto, tudo depende de nós, que podemos assim atingir os resultados desejados. Isto significa que é possível sermos donos do êxito de nossas ações, bem como do nosso destino, que é formado por elas, mas isso apenas se soubermos cumprir o trabalho do lançamento correto de sua trajetória ou corrigir o seu percurso quando este resulta em erro. Ora, se o percurso da trajetória e seu ponto de chegada dependem da natureza das forças lançadas, esta natureza depende, por sua vez, da estrutura de nossa personalidade, cujos componentes são aquelas forças. Se esta estrutura é a causa de nosso futuro, ela é, por sua vez, a consequência de nosso passado, período no qual a construímos do modo como ela é no presente. Na sua fase de percurso, o feixe de forças constituintes da personalidade pode sofrer deslocamentos de sua órbita por atração de forças afins, de modo que as boas somam-se também às forças boas do indivíduo, reforçando a positividade dele, enquanto as más somam-se com as negativas, reforçando a negatividade dele. O indivíduo, portanto, pode não só modificar sua trajetória encaminhando-se numa direção ou em outra, mas também, desse modo, melhorar ou piorar a sua posição. Também aqui, segundo o dualismo universal, o campo é dividido em duas partes, uma positiva e outra negativa, que são o bem e o mal, ou seja, aquilo que é útil ao indivíduo e aquilo que o prejudica. Eis que a ética, pelo fato de querer o nosso bem, exige uma conduta do tipo positivo, pois a positividade na ação conclui a nosso favor, enquanto a negatividade resulta em nosso dano. Disso resulta a importância da retidão, pois a conclusão é que ela coincide com o sucesso do indivíduo, enquanto a desonestidade coincide com o fracasso dele. Consequentemente, tanto quem faz o bem como quem faz o mal, o faz antes de tudo a si mesmo. De resto, seria absurdo que a vida, com sua sabedoria e inteligência, violasse a lei de causa-efeito, pois somente se pode colher aquilo que se semeia. Seria absurdo também que a vida, para atender o seu retilíneo utilitarismo e o seu impulso ascensional, propusesse qualquer coisa de negativo. O mal, mais do que uma culpa, é um erro. Se a vida se rebela contra ele, ferindo-nos com a dor, isso acontece com uma finalidade educativa e defensiva, a favor de quem comete aquele erro,
porque assim ela constringe aquele indivíduo a voltar para a via correta, que o leva ao seu bem. Por outro lado, se a vida rejeita aquilo que constitui mal, ela aceita e sustém aquilo que constitui bem. Isso porque ela é feita de positividade, razão pela qual o negativo é por ela sufocado e expulso, enquanto o positivo é por ela atraído e, como coisa sua, canalizado em sua corrente. Desse modo, para quem quiser saber por que a vida é positiva e, portanto, benéfica, construtiva e salvadora, podemos acrescentar, referindo-nos ao nosso livro O Sistema, que o pensamento contido atrás de cada fenômeno em nosso universo é devido à presença nele do aspecto imanente da divindade, paralelamente àquele seu aspecto transcendente. Em outros termos, trata-se dos princípios remanescentes do sistema, com funções diretivas no antissistema, que, embora decaído na forma ou matéria, ainda assim ficou saturado do pensamento do sistema. De tudo isso, pode-se concluir que o método pelo qual verdadeiramente somos levados à vitória não é, como se costuma crer, o da força ou o da astúcia, mas sim o da justiça. Os que ousam violá-lo porque são fortes ou astutos, na realidade trabalham pela sua própria ruína, agindo não a favor de si mesmos, mas sim em seu próprio prejuízo. Quando eles obtêm algumas vantagens, trata-se apenas de vantagens imediatas e aparentes, que deverão ser pagas depois às próprias custas. A nova ética que propomos, explicando o mal que se pode fazer a si mesmo com tal conduta, poderia transformar a nossa psicologia e, com isso, a diretriz do comportamento, evitando-nos imensos danos. É loucura pretender que, adotando uma conduta feita de negatividade, seja possível lançar uma trajetória e concluir numa posição de tipo positivo. Como se pode pretender que o efeito seja diverso da causa que o determinou? Pode-se objetar que se encontram casos nos quais o bem é vencido e o mal triunfa, contradizendo esta nossa afirmação. Mas como podemos ter certeza de que aqueles casos são concluídos com a morte? Não seria lícito admitir que deve haver uma continuação da vida, na qual o fenômeno continua para se completar? Nada nos autoriza a afirmar que ele tenha, durante a vida, atingido a sua conclusão. Na morte, ele pode ter permanecido em suspenso, de modo que o cumprimento da lei é adiado, desaparecendo no invisível. Esta percepção é corroborada pelo fato de que na Terra encontramo-nos perante fenômenos que, como tais, não podem ser anulados antes que o percurso de suas trajetórias termine completamente após as forças lançadas terem atingido a sua meta e a causa ter se extinguido no seu efeito. Isso acontece com todo e qualquer fenômeno. Uma importante aplicação destes conceitos pode ser feita no campo da futurologia. Temos, antes de tudo, no momento inicial do lançamento da trajetória, uma unidade de medida a ser avaliada, que é a dose de positividade ou negatividade contida no fenômeno, dada pelas forças constituintes da personalidade. Sabemos também que as características de positividade destas forças levam o fenômeno a desembocar na afirmação do indivíduo para o sucesso e a vantagem dele, com o bom êxito de seu plano. Além disso, sabemos que as características de negatividade terminam por levá-lo à falência de seu plano, em seu prejuízo. Então, das premissas iniciais,
podemos deduzir o que poderá derivar delas. Uma vez que o fenômeno entrou em órbita, estabelecendo a premissa, podemos prever os seus deslocamentos, que constituem a consequência, tal como o efeito depende da causa. Como era de se esperar, quando o campo de forças do fenômeno é do tipo negativo, ele atrairá as forças do mesmo sinal que encontrar no seu desenvolvimento, absorvendo-as e somando-as a si mesmo. Isto se aplica igualmente para as forças de tipo positivo. Assim, se do exame da qualidade da personalidade conclui-se que ela, embora esteja num campo de forças negativas, possui também forças de tipo positivo, podemos prever a possibilidade de que essa positividade funcione como impulso corretivo da negatividade do fenômeno enquanto ele se encontrar na fase de transformismo, dada pelo seu desenvolvimento. De forma recíproca, também pode acontecer que ao longo do percurso e do relativo transformismo do fenômeno, as forças de tipo negativo encontradas na personalidade corrompam as forças de tipo positivo, deslocando a trajetória para o negativo. Tal futurologia, neste caso, baseia-se num atento exame psicanalítico do sujeito, sobretudo para pôr a nu as zonas do subconsciente. Por fenômeno, entendemos qualquer acontecimento de nossa vida, desde aqueles mínimos individuais até os grandes fenômenos históricos. Ele toma forma concreta em nossos atos, que constituem somente a aparência exterior, na qual se esconde este dinamismo interior, revelado pela análise do fenômeno. Os resultados dos acontecimentos dependem de nossa conduta, a qual depende de nossos pensamentos, que por sua vez dependem de nossa forma mental, ou seja, de nossas qualidades individuais. Percorrendo esta cadeia de derivações, podemos seguir o desenvolvimento lógico do acontecimento e reunir, através do seu desenvolvimento, seus dois extremos, o lançamento da trajetória e a conclusão de seu percurso no resultado obtido. O trabalho de futurologia baseia-se na análise das forças que constituem a personalidade, porque elas representam a natureza e a direção dos impulsos postos em movimento. Para poder prever o desenvolvimento de um acontecimento, é necessário outro conhecimento, que se refere às leis da vida e ao seu respectivo modo de funcionar. Quando elas reagem contra o erro, seu propósito é ensinar e não se vingar esmagando. Podemos saber assim, com antecedência, de qual tipo, se física ou moral, será a sua intervenção, que é sempre salutar, mesmo sendo dolorosa. As leis da vida fundamentam-se sobre um princípio de justiça, tanto que perante elas o mérito constitui um direito. Elas compensam fielmente aquilo que foi honestamente ganho. Neste regime, a ideia de alguma coisa abandonada ao acaso é inadmissível, como é também qualquer desordem num regime de disciplina. Cai assim o conceito de concessão gratuita de favores ou graças, bem como o de qualquer ato arbitrário. As relações entre o indivíduo e as leis da vida são de direitos e deveres entre ambas as partes, pesados a cada momento na balança da justiça. Então o sujeito pode exigir daquelas leis que seja recompensado por aquilo que mereceu, e a vida tem o dever de recompensá-lo. Tudo isto simplesmente para obedecer ao princípio de justiça, que é a base destas leis e que em nenhum caso pode ser violado por elas. A vida,
assim como tem que castigar para corrigir o erro do indivíduo, também não pode lhe negar as vantagens que ele tenha merecido. As relações do indivíduo com a vida não são aquelas de sujeição entre servo e amo, mas sim de justiça. Por isso podemos saber como, em cada caso, a vida irá se comportar com o indivíduo. Isso pode ser previsto porque o cálculo baseia-se sobre o mérito, que é um fator analisável. É esta exatidão na avaliação dos valores, esta rigidez de justiça com a qual eles são pesados e permutados, que nos permitem prever as consequências de nossas ações. Isto é possível porque, assim, cada uma delas é avaliada exatamente, como somente acontece no regime de uma disciplina exata. Aqui analisamos o funcionamento da lei. Ela funciona também para mim enquanto escrevo e para o leitor enquanto ele lê. Segundo aquilo que colocamos em um prato da balança, encontramos depois o peso correspondente no outro prato. Mostramos aqui como fazer o exame dos elementos presentes no fenômeno e das leis que dirigem seus movimentos. Com este material em mãos, podemos seguir o desenvolvimento do fenômeno e prever qual será a sua conclusão. Estamos no plano positivo experimental da ciência. Trata-se de leis exatas, como são aquelas da matéria e da energia. Não mais se concebem, portanto, aquisições que não sejam justificadas pelo mérito, estando superada a psicologia do servo que implora favoritismos. A lei de um lado e o homem do outro, ambos estão sujeitos à mesma ordem, de modo que se o homem cumpriu seu dever para com a lei, então, com isso, ele adquire perante ela o correspondente direito a um bom tratamento, cujo cumprimento compete à lei o dever de assegurar. De um lado, trabalha o indivíduo, do outro, a vida lhe responde com suas normas de justiça. Esta será a nova ética positiva do futuro. No passado, o homem vivia perdido no caos, isolado por seu egoísmo, tendo como defesa somente a sua capacidade de lutar contra todos para vencê-los. Com a nova ética, ele tem consciência de fazer parte de um organismo com o qual coordena a sua conduta. Então, entre o homem e a vida, formam-se relações de direitos e deveres recíprocos. Para o homem, o dever de viver em disciplina dá a ele o direito aos meios para viver. Para a vida, o direito que ele obtém com a obediência exige dele o dever de procurar esses meios. Se o homem não cumpre seu dever, a vida também não cumpre o seu para com ele. Verifica-se um intercâmbio sem enganos. Se o indivíduo apresenta à vida uma conduta negativa, recebe tratamento negativo, mas se ele apresenta uma conduta positiva, a vida deve necessariamente lhe conceder um tratamento positivo. É assim que, para quem o pratica, fazer o bem resulta no bem e fazer o mal resulta no mal. Como se vê, trata-se de uma ética baseada sobre um princípio totalmente diferente daquele vigente no passado, uma ética não mais de egocentrismo, mas sim de colaboração, não mais de força, mas sim de justiça, não mais de separatismo, mas sim de reciprocidade, na qual cada um faz a sua parte. Isto se deve ao fato de que esta nova ética, perante a antiga, representa a passagem para uma fase mais evoluída e aperfeiçoada, condição que implica um enquadramento na ordem, com uma tomada de consciência mais exata e um senso de responsabilidade anteriormente desconhecidos.
Tudo isso corresponde a um processo de cerebração devido à evolução, que agora quer transportar o homem do plano instintivo-emotivo ao plano diretivo, racionalmente controlado. Portanto, não se trata da destruição do velho, mas sim da sua continuação e ascensão, levando não à sua substituição, mas sim ao seu aperfeiçoamento. Estas duas fases obedecem a dois princípios diferentes, o do caos para o primitivo e o da ordem para o evoluído. No caos, a atividade fundamental é a luta, de modo que se o indivíduo não se defende, ninguém mais o defende. Na ordem, a base é a disciplina, de modo que quando o indivíduo cumpre o seu dever, isso é o suficiente para colocar em movimento as forças que naquele regime são encarregadas da proteção dele. Tal condição já começa a se realizar na parte civilizada de nossa humanidade, mais próxima do estado orgânico. No caos é lícito agredir, mas nele sobrevive somente quem sabe lutar e vencer. Na ordem não se pode agredir, mas quem faz um trabalho útil à coletividade deve ser protegido por ela, para que ele possa continuar trabalhando. Então, ele não deve perder seu tempo lutando, dado que é mais útil produzir segundo sua especialização. Isso é possível somente nesta fase mais avançada, quando já se alcançou o senso social da coletividade, o que falta na fase precedente, na qual os indivíduos não sabem o valor da ordem coletiva, porque estão exauridos pelos atritos causados por seu separatismo. É tudo uma questão de divisão de trabalho, utilizando a forma de maior rendimento utilitário, porque assim a energia que se gasta na luta é encaminhada para uma produção maior. Hoje já se procura evitar tal desperdício, porque se começa a compreender quão contraproducente é o método da luta. Assim, a função do guerreiro, outrora fundamental, desvaloriza-se sempre mais diante da função do trabalhador. Ora, quando sabemos que as premissas de um fato, estabelecidas pelo lançamento da sua trajetória, estão em nossas mãos e que as consequências estão nas mãos das leis da vida, então, se conhecermos a técnica funcional destas leis, eis que será possível orientarmos nossa conduta para o nosso bem, ao invés de para o nosso mal. Isso leva a uma grande modificação na própria vida, semeando as causas dos acontecimentos e colhendo seus efeitos. Porém, não é a vida que muda, mas sim o homem, porque passando a um nível evolutivo mais elevado, ele entende mais e se comporta diferentemente em seu próprio interesse. A vida tem funcionado e continua a funcionar sempre com os mesmos princípios. É o homem que evolui e, assim, vê aquilo que antes não via, evitando, desse modo, os erros e as dores que deles derivam. A conclusão dessa nossa dissertação é que a nossa maior preocupação deve ser o cumprimento de nosso dever, cabendo a cada um determinar no que ele consiste. Isto é o suficiente para pôr uma premissa positiva no movimento que dela deverá se desenvolver como consequência. Feito isso, sabemos que seu desenvolvimento se dará em sentido favorável a nós, porque as leis da vida providenciarão para que assim aconteça. Atenção, porém, porque não se brinca com a vida. Se apenas pretendemos fingir que fazemos nosso dever, procurando dar a entender isso aos outros e também a nós mesmos, a vida não se deixará enganar e nos pagará com um desastre.
É incrível a que elevação evolutiva, com suas respectivas consequências, pode levar à aplicação de tais princípios. Quando se sobe até este plano, cai a lei da luta pela seleção do mais forte, porque biologicamente o modelo do melhor, definindo o novo tipo que a evolução quer produzir, é, ao contrário, o mais inteligente, aquele mais poderoso mentalmente e não fisicamente. Então a sobrevivência, que é o maior problema da vida, será resolvido com estes meios, que saberão ser muito mais bem-sucedidos. Entramos assim num regime de ordem, próprio de um nível evolutivo mais avançado, no qual a retidão atinge o valor de técnica aperfeiçoada para a defesa da vida. Tivemos que explicar estes princípios diretores porque era necessário antepor esta orientação geral antes de passarmos à sua aplicação nos casos que examinaremos nos capítulos seguintes. Final do capítulo 2.